Oi de novo, recomeçando, falando sobre a teoria malaio-polinese. O que é essa teoria malaio-polinese? É uma teoria que diz que os homens, de forma primitiva, atravessaram o Oceano Pacífico, saindo dessa região aqui, ó, da Malásia e da Polinésia. Tá? Então, o que vai acontecer? Esses homens que viviam aqui, né, eles viviam em ilhas, eram primitivos, viviam basicamente da pesca e da coleta, pouca caça, tá? Porque eles viviam em ilhas. Então esses homens que viviam basicamente da pesca, eles tiveram que desenvolver um meio de ir para o mar e voltar para a ilha. Esse meio era o quê? Eram embarcações primitivas, que eram basicamente muito semelhantes com isso que eu vou dizer para vocês. Duas canoas interligadas por uma prancha, por duas pranchas ou mais, e ali eles percorriam grandes distâncias no oceano, eles navegavam grandes distâncias, indo atrás do peixe para levar para as suas tribos. Eram bem primitivos ainda, mas foram capazes de fazer isso. E quando acabava, né, os recursos, né, começava a faltar peixe na região que eles estavam, eles mudavam para outra ilha. Acabava o recurso da ilha também, eles mudavam para outra ilha. Que recursos foram? Água potável, tá? Tubérculos, raízes, ostras. Não era só peixe que eles comiam. Tá? Então eles vão procurar alimento em outros locais, em outras ilhas. E aí passa aqui um tempo numa ilha, depois passou ali 10 anos, por exemplo, vai acabar o recurso aqui, então ele vai para outra ilha, e assim por diante. O percurso que a teoria malaio-polinésia acredita é que de ilha em ilha, esses homens primitivos, eles começaram a percorrer através de gerações, provavelmente fazendo esse percurso aqui, ó, indo mais ao norte, né, mais próximo do continente, que era mais seguro para ele, e ele vem depois, chega na América, na costa da América, e vem navegando, tá, até chegar à América do Sul. É a teoria mais provável. E dentro da teoria malaio-polinésia também indica que os polinésios, os malaios, os polinésios, foram por aqui, de ilha em ilha, tá, até chegar na América do Sul e ali estabelecer os primeiros agrupamentos humanos, né, que descenderam desses grupos. E aí nós vamos ver os primeiros agrupamentos aqui em Monte Verde, que é um grupo, né, que vão, aqui é o Estreito de Bering, é uma foto de satélite, tá? Então aqui nós temos o Alasca, e aqui nós temos a Rússia, e aqui é o mar de Bering, tá? E aqui forma o estreito, tá vendo como é possível? Bom, aqui é o sítio de Monte Verde, tá? Um sítio arqueológico. Dentro desse buraco que vocês estão vendo aqui, eles encontraram lanças de pedra, pontas de lança, que eram pedras lascadas, tá? Como vocês estão vendo aqui. Eles encontraram ossadas humanas e de animais e vestígios, inclusive, né, de potes de cerâmica e tudo mais, conchas, né, espinhas de peixe. Né? Então eles encontraram também covas de corpos que foram enterrados, e até hoje eles fazem pesquisas aqui nessa região. Aí eles vão se assentar nessa região ali da região do Chile, que eu falei para vocês, e dando origem aos primeiros agrupamentos na América do Sul, e ali eles vão se estabelecer e vão viver, tá? Séculos e séculos de existência. Aqui é a Serra da Capivara, que fica na região do Piauí. Essa Serra da Capivara, né, o que mais chama atenção era o local de moradia dos homens primitivos. Eles viviam aqui meio ao a mata, a vegetação ali, tá? E eles viviam basicamente, né, da caça, da pesca e da coleta. E aqui nesses rochedos que vocês estão vendo,
eles fizeram vários e vários pinturas rupestres. Tá? Uma das mais famosas do mundo estão nessas daí na Serra da Capivara. Essa ponte aqui foi feita, né, pelo grupo de estudo de uma arqueóloga chamada Nia de Guidon, que é a responsável principal aqui pelos estudos da Serra da Capivara. Essa arqueóloga Nia de Guidon, ela encontrou um vestígio de fogueira e ela mandou fazer uma datação e foi registrado, né, para ela que essa fogueira tinha cerca de 48 mil anos atrás. E ela levantou a hipótese, inclusive foi taxada de louca, de tudo mais, de que o homem na América do Sul era muito mais antigo do que se pensava, muito mais antigo até mesmo do que a civilização de Clovis. E aí as pessoas taxaram ela de maluca e tudo mais, riram da cara dela, porém com o tempo veio aí essa né, de Monte Verde, esse sítio arqueológico de Monte Verde foi descoberto pelos arqueólogos, que datam que os homens que viveram aqui em torno de 12.500 anos atrás. A de Clovis é de 11 mil anos atrás. Então essa aqui comprova, né, o que a Nia de Guidon havia falado, se eu não me engano, na década de 70 do século 20. Tá? E aí, outra teoria, que foi a de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais. Ali na região de Minas Gerais, próxima à Lagoa Santa, se desenvolveu um grupo de pessoas que lá viveram. E ali também tinha a megafauna. Megafauna eram os grandes animais pré-históricos, mamíferos, não eram os dinossauros, tá? Eram os mamíferos, que era, por exemplo, a preguiça gigante, o tatu gigante, o dente de sabre, né? O tigre dente de sabre, que habitavam aquela região ali que hoje é um cerrado. E eles encontraram ali também ossadas humanas. O grande descobridor, né, dessas ossadas foi no século XIX, um dinamarquês chamado Peter Lund. Né? Ele encontrou a maioria das ossadas da megafauna. E ele chegou a uma conclusão, logo depois, né, nas explorações que ele fez, ele encontrou cerca de 30 ossadas humanas. E ele fez uma ligação que esses humanos conviveram com os animais da megafauna. Porém, isso não é comprovado ainda, tá? Isso pode ter outras explicações, que os animais de megafauna pode ter vivido antes, entrou em extinção e aí que depois veio o ser humano. Ainda não existe uma prova científica que ligue os dois pontos. E esta aqui, ó, é a ossada, é um crânio que foi encontrado na região de Lagoa Santa, que foi batizada de Luzia. Tá? Essa ossada ficou... Eles pegaram os ossos, né? No Brasil não se dá muito valor para esses estudos. Os pesquisadores pegaram os ossos, colocaram em caixas e mandaram para um museu. E estava lá arquivado nesse museu, até que um americano, se eu não me engano, acho que na década de 80 ou 90, ele vai visitar esse museu, pede permissão para ver, né, os arquivos, e ele vai até essas caixas. E ele encontra esse crânio, que chamou bastante a atenção dele. Ele era um pesquisador experiente e ele pediu permissão ao governo para levar algumas ossadas para Inglaterra, não me lembro se era Inglaterra ou Estados Unidos. O governo brasileiro concedeu a ele esse direito, tá? E ele prometeu que traria de volta. Ele leva então, e lá ele vai reconstruir a face do crânio. Nessa época havia tecnologia para fazer a reconstrução. Eles enchem de pininho aqui, tá, nos ossos, colocam um monte de pininho aqui, e aí eles depois enchem, esses pininhos vão preenchendo com uma massinha especial, tá? E ali eles vão fazendo a reconstrução do crânio. E olha, houve uma tremenda surpresa no mundo científico mundial quando veio o resultado da reconstrução desse crânio. Tá? Qual foi o resultado? Foi esse resultado.
O crânio mostrava a imagem, né? A reconstrução mostrava a imagem de uma pessoa que não era de descendência asiática, mas sim provavelmente um negroide. A história negroide, não errou não, é negroide mesmo, é a espécie humana negroide que viveu e vive até hoje na África, e os aborígenes da Austrália, que é a região ali malaio-polinésia. Então acredita-se que tenha vivido aqui um grupo no Brasil que é de origem negroide, juntamente aos asiáticos, ok? E não se sabe por que eles acabaram desaparecendo com o tempo. A Luzia teria vivido entre 12 mil e 14 mil anos atrás. Infelizmente, esse busto dela se perdeu, porque esse busto ficava no Museu de História Natural do Rio de Janeiro, aquele museu pegou fogo, mas parece que eles conseguiram encontrar os ossos originais do crânio. Uma boa notícia aí. Aqui são os sambaquis, que são também povoados antigos que viviam no litoral brasileiro, e são chamados de sambaquis porque significa um monte de concha. O povo que vivia no litoral brasileiro, ele vivia basicamente da pesca, mas também do consumo muito grande de moluscos, de concha. Então eles comiam e iam jogando ali o lixinho deles, Imagina isso, ano após ano, esse lixo vai se amontoando, em meio aí vinha a terra por cima, solidificava, daí morria alguém, eles enterravam por ali mesmo, os restos de ossos também ficavam por ali, e também ferramentas, que ia se quebrando, eles iam deixando ali, potes de cerâmica. Com o tempo foi compactando tudo, e formou um morro, que as pessoas passavam por perto e não se davam conta do que era isso, pensava simplesmente que era um morro. Mas por baixo dessa camada aqui, existem camadas e camadas de concha, de restos de animais primitivos, e também até mesmo restos humanos, como potes de cerâmica, a própria concha que está ali é o lixo humano, e há também ossadas humanas. Então os sambaquis registram a presença do homem primitivo no litoral brasileiro, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.